Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao meu canal, o canal do BH. Nós vamos agora começar a trabalhar junto com vocês algumas passagens bíblicas e alguns textos que Deus tem falado ao meu coração, que ao longo de alguns anos eu tenho estudado, e eu gostaria de transmitir aquilo que Deus tem falado comigo para você. Talvez essa palavra possa te ajudar hoje, possa te ajudar amanhã, ou algum dia você se lembre daquilo que Deus falou contigo através desse vídeo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia antes de fazer tudo para o quanto ela foi destinada. Eu espero que você seja abençoado com essas ministrações, e agora eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia e aí na sua casa. Aliás, antes disso, vamos orar um pouquinho? Uma rápida oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E que essa palavra seja uma bênção para ela, seja uma resposta sua para algo que ela está precisando. Abençoa este teu filho, esta tua filha, em nome de Jesus. Querido, a palavra que eu quero compartilhar com você nesse vídeo está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim Jesus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa palavra, quando Jesus começa a dizê-la, e ele está falando dentro do Sermão do Monte, e no Sermão da Montanha, uma multidão estava acompanhando Jesus e ouvindo as suas palavras, as palavras do Mestre. Jesus olha para os seus discípulos, para os seus seguidores, e ele fala para os discípulos, para aqueles que o estavam seguindo: vocês são sal nessa terra. E aí a gente já ouviu muitas coisas, mas eu comecei a pensar e me lembrei do processo de formação do sal naquela época. Quando Jesus olha e fala assim: se o sal perder o seu sabor. Talvez hoje para mim e para você seja muito difícil imaginar como que um punhado de sal, algo que eu coloco na minha boca, algo que eu experimento, que dá gosto à comida, que dá sabor ao alimento, como é que isso vai perder o seu sabor? Quando eu coloco o sal na boca, quando eu misturo com água, o paladar do sal é muito presente. Você não consegue imaginar, e às vezes nós não conseguimos conceber como esse sal perderia o sabor. Só que na época de Jesus, o processo de produção do sal, ele era basicamente isso. O Mar Morto, por exemplo, que é uma região extremamente salinizada, as pedras de sal eram formadas conforme a água ia secando. E as pessoas manipulavam, as pessoas que faziam sal manipulavam aquelas pedras. Olha que interessante. Se durante o processo de formação ou de manipulação primária, aquelas pedras de sal fossem tocadas quimicamente, ou adulteradas, ou alteradas, ou alguma substância que não deveria as tocasse na sua formação, aquele sal perdia o gosto, aquele sal perdia o propósito. E ele não servia para nada, a não ser jogado e ser feito asfalto, estrada daquelas cidades. Porque se eles jogassem aquele sal nas plantações, ele iria matar todas as ervas. Jesus Cristo nos comparou a esse tipo de sal. E eu fiquei pensando e meditando sobre essa palavra e fiquei imaginando a vida cristã, a minha e a sua. Quando nós chegamos na igreja, quando nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos tomar muito cuidado com a formação que nós estamos recebendo. Se o crente, quando chega na igreja, ele não recebe uma boa base, e como diz a palavra de Deus em Tito e em Timóteo, ele não recebe a sã doutrina verdadeira, ele se contamina. É uma pena, e nós temos visto nesses dias muitos crentes que já não são mais sal, que já perderam a sua identidade, mas porque na sua formação eles foram adulterados. Porque no começo da sua caminhada eles não receberam a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Foram enganados, foram ludibriados, entraram na igreja por um motivo terreno e quando perceberam que esse motivo é tão fútil, não tinham firmeza em si. Percebe?
Se você é um sal dentro da casa de Deus íntegro, se você é um sal que dá sabor e que é real, você permanece para sempre. Mas aquele sal que no começo da sua história foi adulterado, ele será insípido para sempre. Você, líder, já parou para perceber que aquele crente que é uma bênção no começo, ele sempre é uma bênção em todo tempo? Mas aquele cristão que ele dá problemas em alguns momentos e ele recorre naqueles problemas, é sempre a mesma pessoa que vai dar os mesmos problemas. E por mais que a gente aconselhe, por mais que a gente oriente, por mais que a gente tente ensinar o caminho, você já sabe que toda vez que você chamar para receber uma oração, é sempre a mesma pessoa que vai vir receber. Porque na sua formação houve uma adulteração do sal. E Jesus Cristo diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Existe uma forma de restaurar esse sal? Sim. Se você se dedicar à leitura da palavra de Deus e à oração, você que pode ter sido adulterado no começo da sua caminhada, será um sal restaurado. Será um sal transformado para toda boa obra. E a verdade é que a função do sal não é ficar parado. E antes de eu falar desse detalhe, eu queria meditar com você em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então você que até hoje, com tantos anos de caminhada da fé cristã, não conseguiu viver uma vida de integridade, um pé na igreja, outro no mundo, você não consegue se firmar, não se sente forte espiritualmente, já é hora de deixar as coisas de menino para trás. Já é hora de ser um sal verdadeiro que contamina positivamente as outras pessoas. A verdade é que se nós fôssemos exatamente o que a Bíblia pede para que nós sejamos, um grande antigo pregador dizia que se nós fôssemos os discípulos que a Bíblia diz para nós sermos, não existiriam mais incrédulos. É um tempo de mudança, é o final da história, nós estamos na reta final. E você, se é um sal genuíno, permaneça assim, dando sabor à vida dos outros, ajudando as pessoas, levantando aqueles que estão caídos. Uma comida sem sal é uma comida caída, né? Mas se você é um sal verdadeiro, você pode levantar as pessoas. É para isso que Deus te chamou. E se você, porventura, ouve no começo da sua formação, se você foi manipulado, contaminado ou ensinado de forma errada e hoje não consegue se firmar na presença de Deus, tornou-se um sal, não se permita ser pisado. Não se permita ser deixado no meio do caminho. E parece que por onde essas pessoas vão, elas acabam matando as outras ervas, as outras plantas. Mas hoje o Espírito Santo pode te restaurar. Porque para Deus, segundo Lucas capítulo 1, para Deus não há impossíveis. Que Deus te abençoe, eu espero que essa palavra fique no seu coração e te ajude de alguma forma. Ser sal é ser íntegro, hoje, amanhã e para sempre. Essa é a nossa intenção. Porque se nós perdemos o nosso sabor, nós perdemos tudo. Então, deixe o Espírito Santo mudar a sua vida, restaurar a sua história e te fazer um crente transformado. Deixe as coisas de menino, seja o sal que Jesus quer que você seja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.